Então, o processo da morte, ele, né, é uma coisa que nos tem assombrado e muito, porque de fato nós não aprendemos a lidar com o desconhecido, né? Nós não temos nível de experiência nem de conhecimento para lidar com o desconhecido. E o processo da morte é isso. Ele é o desconhecido. Então, quando nós falamos de hackear o sistema, de hackear a nossa estrutura, é que a gente comece a entender os processos ocultos da nossa verdadeira natureza. Aquilo que é desconhecido passe a ser conhecido. Nós só podemos falar das coisas que conhecemos. Então, no que diz respeito a essa questão do ocultismo, que fala desses mundos mais sutis, dessas experiências, né, em outros níveis de realidade, né, o que aconteceu ali? Obviamente que numa primeira instância, alguém foi levado a realizar uma determinada experiência em que ela começou a experienciar então esses outros níveis de realidade. Então aquilo que era oculto, né, aquilo que era apenas uma descrição, passou a se transformar numa coisa consciente, uma coisa real. Deixou de ser oculto, deixou de ser um mistério, e o medo foi atenuado. Então, para que a gente possa compreender o que é o processo da morte, né, é necessário nós fazermos um trabalho sobre nós mesmos. Uma vez que façamos e realizamos esse trabalho, nós começaremos então, né, a transformar em algo consciente aquilo que hoje é oculto. Aquilo que é um mistério deixa de ser mistério. Aquilo que então é só para os mestres, os grandes, né, avatares, né, passa a ser nosso também. Então nós não precisamos, né, esperar um fenômeno propriamente dito, né, nos envolver e nós, por medo, pavor, né, do desconhecido, entrarmos em pânico. Então nós podemos começar a investigar o que é esse universo mais sutil, né? O que é essa realidade que nós chamamos de mundo espiritual, realizando um trabalho sobre nós mesmos, de investigação, reconhecendo-nos como estrutura. Por isso a gente fica insistindo e batendo nessa tecla de fazer o trabalho interno. O medo que hoje é o medo do desconhecido, né, está intimamente relacionado à morte, vai deixar de ser o medo. E vamos passar a encarar essa realidade, né, como algo natural. A prática do desdobramento astral, né, ela já nos leva a esse nível de experiência, para que a gente possa identificar o que é sair do corpo físico humano, né? Uma vez fora do corpo físico, nós já vamos entender o que é o processo da morte, e o medo da morte já vai ser eliminado, já vai se dissipar, porque nós vamos compreender o que é estar fora do corpo físico humano. Mas não basta que eu apenas fale sobre isso, que eu ouça sobre isso. É necessário que eu leve à prática. Porque se de fato eu quero me revolucionar, o que é me revolucionar? Me revolucionar nada mais é do que tomar consciência de realizar uma transformação de fundo psicoemocional, energético, biológico.
Isso é me autorrevolucionar. Uma revolução externa, ela está atrelada a todos os conflitos humanos que a gente já conhece, que o resultado é uma transformação, né? Mas nós estamos falando de uma revolução interna, então devemos promover essa revolução para que haja uma transformação sobre nós mesmos. Então, por isso que eu insisto muito com essa questão do trabalho interno. Hoje, algumas vertentes vêm falando, né, vêm comentando de que esse inferno é aqui enquanto estamos encarnados, saindo aqui do corpo físico, vamos desencarnar, vamos morrer e já vamos aí para o céu e está tudo certo, agora é só alegria, só felicidade. É óbvio que isso é uma mentira, é óbvio que isso é uma falácia. Ela é uma verdade. Para quem, cara pálida? Nós temos que procurar compreender que uma verdade, ela só é uma verdade para quem de fato ressoa com aquela verdade. Para aquele que não ressoa com a verdade, aquela deixa de ser verdade. É aquilo que eu comentei várias vezes. É um ter de acreditar, é uma fé cega, uma fé torpe. Então uma verdade, ela só é verdade para quem ressoa com a verdade. Quando aquilo é óbvio para aquela pessoa que está ouvindo uma verdade. Por isso o Mestre Jesus fala: quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Do que ele está falando ali? Quem de fato compreende aquilo que está sendo dito. Quem entra em ressonância com aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo apresentado. E porque aquilo é óbvio para aquela pessoa. Agora, para quem não ressoa, né, chega a vibração e a pessoa está fechada, não entra, como é que aquela informação que está chegando é óbvia? Não é óbvia. Ela pode ouvir, mas aquilo não vai fazer sentido para ela. Então, ela entra naquilo que a gente chama do ter de acreditar. Ela cai na fé cega, na fé torpe. Porque ela ouviu uma verdade, mas aquilo não entra em ressonância. Então, quando eu estou falando para vocês que o processo da morte pode ser constatado através do desdobramento astral, a fala é algo que nesse momento, para aquele que nunca experienciou isso, essa fala vai levar essa pessoa que nunca experienciou e não quer experienciar a simplesmente a um ter de acreditar. Agora, se ela for realizar uma prática sobre si mesma e buscar o desdobramento astral, ela vai comprovar a existência da morte. E o que são os processos da morte? E ela vai compreender o que tem do outro lado do pós-vida, forma humana. Então aquilo que hoje, né, a gente pode colocar como o que é a morte, né, o que morre e o que não morre, ela só pode ser comprovada a partir do momento em que você busque a compreensão disso experiencialmente. Então, se eu faço uma prática de desdobramento astral, eu vou poder comprovar o que é que morre, né, o que é a morte, o que morre e o que não morre. Porque nós vamos sim encontrar as pessoas que já desencarnaram, fazendo as mesmas coisas que estavam aqui enquanto vivas, enquanto tinha corpo físico humano. Então tem algumas vertentes hoje que estão falando, né, dessa questão, que o planeta está passando para a quinta dimensão e que as almas então, né, vão para o céu, vão sair desse inferno que estamos vivendo. De verdade, aqui no corpo planetário, né, nós estamos sob a influência dos nossos processos mentais. Já falamos sobre isso. Internos, por causa dos nossos plasmas, nossas criações mentais, né, que compõem o nosso conjunto de valor e crença, e também porque algumas fitas do nosso ADN foram apagadas, porque a nossa psique está sob determinadas frequências que leva o nosso cérebro a interpretar um nível de realidade que não corresponde à verdade. Então sim, estamos num ambiente de aprisionamento.
Se desligarmos essas ferramentas que hoje estão aí, né, no satélite, né, nessa nave que está aí na nossa órbita, chamado Lua, se esses veículos forem, se essas ferramentas forem desligadas, então essa interferência mental que leva nós a acreditarmos num padrão de realidade, isso vai mudar. Obviamente isso vai mudar. Então, porque a gente parou de sofrer essa influência dessas frequências. Mas o meu lixo psicológico, as minhas criações mentais vão se desintegrar também? Não, isso não vai. Isso é você que tem que fazer. Sozinho, de uma forma individual e intransferível. Então estamos dentro de um sistema de aprisionamento. Porém, para que a gente possa merecer a verdadeira liberdade e o verdadeiro despertar, é somente se fizermos um trabalho de fundo. Estamos sendo assistidos de uma forma constante. Nunca estamos sozinhos. Para aquele que busca o trabalho interno, interior, vários momentos ele se sente só, abandonado. Porque verdadeiramente é isso que a gente sente. Estou só, estou abandonado. É uma solidão que esmaga o nosso ser. Não estamos só. Nunca estivemos sós. Mesmo nesse momento de extrema angústia, de solidão, estamos sendo observados e acompanhados. Nunca estamos sós. Então nós devemos olhar para a natureza e buscar compreender como ela realmente é. Então, assim a Terra está passando por esse processo de transformação energética, psicológica, biológica. E várias transformações vão acontecer decorrentes desse momento de transição, desse pulso que está chegando do Sol central. E não é apenas aqui na Terra, não. Em volta também vai acontecer algumas transformações. Mas trabalhar sobre a nossa alma não importa para onde nós for, nós vamos ter que continuar trabalhando. No processo de transmigração das almas, as almas vão ocupar um posto, um local em mundos e universos mais sutis, se a alma dela ressonar com aqueles universos. A alma dela vai entrar por um caminho inverso. Por quê? Porque ela está ressoando com esses universos mais densos. Porque estamos dentro do cosmos. Cosmos é organização. Não existe um cosmos sem que haja uma organização, uma estrutura. E para cada faixa vibracional frequencial, existem determinadas leis dentro dessa organização cósmica. Então, nosso corpo, a nossa psique, ela está ressoando de acordo com essas frequências. Mas agora, o que de fato eu atribuo valor? O que de fato me leva a crer em alguma coisa? Esses valores, essas crenças determinam uma determinada frequência para a minha estrutura. Então, se a minha estrutura está vibrando numa frequência alta, vou me sincronizar em frequências mais altas, em densidades mais altas, aos mundos superiores. Se ela está vibrando mais lentamente, posso ficar no mundo tridimensional. Se ela está vibrando mais lentamente ainda, vou me conectar a mundos mais densos ainda. É a mesma coisa que uma brasa. Quanto mais perto do centro, mais quente. À medida que ela vai afastando do centro daquela brasa, daquele carvão em chama, ela começa a esfriar. Assim é a nossa alma. Quanto mais no centro, mais quente.
Então devemos trabalhar sobre a nossa alma, trabalhar sobre a nossa psique, revolucionar essa estrutura, para que esse calor lá do centro se espalhe até na borda, para que a nossa frequência acelere, esteja lá em cima. Para que quando chegar esse momento de transição, a gente vai se sincronizar lá em cima, nas altas frequências. Não fique aqui vibrando naquilo que nós já estamos hoje, porque vamos ficar presos ao mundo tridimensional. Se o planeta passar por um processo de transformação e nós não sairmos da condição que nos encontramos hoje, nós vamos tomar outras orbes, em outras formas, que esteja vibrando na mesma faixa, no mesmo nível de frequência. E existem aqueles que estão numa densidade, uma pastosidade gigante. E vão se conectar a que tipo de forma? Vão se conectar nas formas mais densas. Então a nossa alma vibra em alta frequência. Mas à medida que ela vai adentrando as formas existenciais, a forma humana, a forma animal, a forma vegetal, a forma mineral, tudo isso tem a ver com o quê? Com ressonância, com frequência. É simples assim. Então, existe muita falácia hoje relacionado a que vamos aos céus. Quem vai aos céus? Quem vai ressoar nessas frequências mais altas? Quem estiver preparado para isso. Quem é que vai ficar aqui na forma humana? Quem estiver vibrando na faixa humana. Quem é que vai para dimensões inferiores? Ou habitar corpos com frequências inferiores? Quem estiver ressoando nessa frequência. Então, as verdades, elas existem. Uma verdade só é verdade para quem ressoa com ela. Se a pessoa não ressoar com ela, aquilo não é uma verdade. Se eu falo assim, esse sorvete é maravilhoso, subentendendo-se que a maioria das pessoas já experimentou um sorvete, realmente o sorvete é maravilhoso. Por quê? Entra em ressonância. Agora eu vou dizer assim, esse sorvete causa uma certa debilidade, causa uma certa deficiência, destrói a parte do nosso corpo, porque etc e tal. Vai entrar ressonância? Não vai. Amanhã nós estamos lá tomando sorvete de novo. Por que não entra em ressonância? Porque nós não passamos por esse processo de doença que o sorvete produz. Agora, se um de nós tivéssemos experimentado o sorvete, experimentado as debilidades que ele causa sobre a minha estrutura, eu não estou falando mal do sorvete aqui, tá? Só estou usando ele como uma referência, dando um exemplo para que vocês possam compreender. Agora, se eu passei por uma experiência em que o sorvete me levou a ficar doente, quando chegar essa informação, o que vai acontecer? Sincronizou, entrou em ressonância. Não vou mais tomar sorvete. Foi isso que me causou doença aquela vez. Agora isso fez sentido. Então, enquanto as nossas criações mentais, o nosso lixo psicológico estiver aqui presente, ele está determinando um valor e uma crença. Cada quadro mental determina um valor e uma crença, e determina essa frequência. Tem pessoas que estão vibrando mais baixo, tem pessoas que estão vibrando mais alto. Então, quando chega uma verdade dessa que diz respeito a esse momento de transição planetária que estamos vivendo, ela só é uma verdade para quem entra em ressonância, não pela esperança e não pela fé cega. Porque é isso que nos mantém aprisionados. A esperança e a fé cega é aquilo que nos mantém aprisionados. Volta àquela tecla. O que a humanidade mudou nos últimos 2000 anos? Nada. Por quê? Porque ficaram presos à esperança e à fé. Não fizeram um trabalho sobre si. Estão colhendo um resultado. Estamos colhendo o resultado por não ter feito nada sobre nós mesmos.